Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa aula de rede de computadores. Então, estamos falando sobre endereçamento IP. Mais especificamente a aula de hoje é sobre classless, que é uma forma de identificar rede host, a atual forma, de identificar redes host, endereçamento IPv4. Ok? Então, relembrando, estamos na camada de interrede, já passamos pela camada física e de enlace, quem não assistiu essas aulas aí, vai ajudar no entendimento. A camada de interrede é responsável por endereçamento e roteamento. Isso é feito através do protocolo IP. Então, nessas aulas a gente está falando sobre endereçamento, a gente já viu endereçamento classful. E hoje a gente chega no endereçamento classless, que é a forma mais atual de identificar rede host em redes de computadores. Então, quando a gente fala endereçamento IPv4, que é o atual endereço IP da internet, o endereço IPv4 é composto por 32 bits, representado em decimal por 4 octetos. Então, um exemplo de endereço IPv4 seria 92.168.1.2. Então, seria algo similar aí, tal como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, toda vez que eu olho para o endereço IP, eu devo identificar nele qual parte representa a rede e qual parte representa um host. Então, de uma forma um pouco mais lúdica que a gente já viu, seria assim, uma representação nossa aqui, o primeiro dígito representa a rede, o segundo representa o host. Então, nesse esquema aqui eu tenho a rede alfa e a rede beta. Dentro da rede alfa eu tenho a máquina 1, 2 e 3, e da beta também tem 1, 2 e 3. Então, eu devo fazer isso para identificar o IP, por quê? Isso vai ser usado em outros momentos. Por exemplo, a máquina A quer falar com a máquina D. Então ela manda um pacotinho de rede para frente, vai chegar, por exemplo, num roteador. O roteador tem que decidir para qual rede mandar. O que ele faz? Ele tem que extrair qual parte desse endereço representa a rede. No caso aqui do destino é a rede beta. Então ele vai olhar para sua tabela de roteamento e falar assim, rede beta está onde? Está na placa de rede 3. Aí ele vai rotear esse pacote para a rede 3. Então esse é um dos motivos, por exemplo, de ter que identificar rede host. Então, normalmente, máquinas da mesma rede, simboliza que elas podem trocar informação diretamente entre elas, porque elas estão na mesma rede. E máquinas com rede diferente, elas têm que usar algum artifício, tal como um roteador ou uma rota, para chegar ao seu destino. Então, por isso que é importante identificar a rede host no endereço. Só que a gente tem que fazer isso para o endereço IPv4, e não dessa forma que a gente está representando aqui. Então, inicialmente, no IPv4, o pessoal determinou que para identificar a rede host era feito o modelo classful, onde o pessoal dividia o IP por classes. Então, basicamente, eu tinha classe A, B e C, e o que colocava o IP em cada classe eram os primeiros bits do IP. Então, se o primeiro bit mais à esquerda do primeiro octeto fosse 0, então esse IP era classe A, onde 8 bits representavam a rede e 24 bits representavam o host, ou seja, o primeiro octeto do IP representava a rede. Então o IP classe A vai dos 0.0.0.0 até o 127.255.255.255, ou seja, começou com 0 até o 127, é um IP classe A. O classe B, começa com o primeiro bit é 1, o segundo bit é 0, os dois primeiros octetos representam rede e os dois últimos representam host. Então tem a mesma quantidade de redes e hosts aí. E a faixa de IPs vai do 128 ao 191 no primeiro octeto. Lembrando que a gente já viu isso daqui. Classe C, 110, aí ao contrário do A, os três primeiros octetos representam rede, e o último octeto representa host. A faixa de IPs vai do 192 ao 223. Mas nosso amigo está falando que ele já viu que não é mais esse modelo que é usado na internet. Por que mudou? Mudou porque esse esquema de endereçamento classful ele desperdiça muitos IPs. Então, por isso que mudou. Então, hoje em dia, um grande problema da internet é a falta de endereços válidos na internet. E como esse esquema desperdiça muito IP, esse problema é agravado. Então, o pessoal resolveu mudar, e o modelo novo é o modelo classless para ajudar nesse problema aí. Então, por que desperdiça IP? Então, a gente pode imaginar uma empresa aqui, a empresa X, ela tem rede 1 e ela comprou um IP classe C, por exemplo. No IP classe C, eu tenho
só o último octeto para representar máquinas, então vai dar mais ou menos, né, 256 máquinas, né, a princípio. Aí supondo que essa empresa começa a crescer e chega a 300 máquinas, por exemplo. Então acabaram os IPs, eu tenho que comprar outra faixa de IP. Daí vamos supor que eu vou lá e consigo comprar outra IP classe C, significa que eu posso anexar mais 255 máquinas através de um roteador, então elas estão em redes diferentes, mas essa empresa continua a crescer e lota novamente, e aí talvez eu deveria comprar, né, outra IP classe C. Tá? Uma alternativa seria comprar um IP classe A ou IP classe B. Tá? Todavia, né, se eu comprar um IP classe B, eu teria disponível naquele IP os dois últimos octetos aqui para representar host. Tá? Então dá 2 elevado a 16, o que daria aproximadamente 65.536 hosts. Tá? Imaginando que minha rede lá tem, né, um pouco mais de 500 hosts, eu perderia, né, 65 mil hosts nessa rede. Dificilmente minha empresa, por exemplo, chegaria a ter 65 mil hosts. Se fosse uma rede classe A, então, seria mais de 16 milhões de hosts naquela rede. Então, de novo, se eu comprar um IP classe A, dificilmente eu vou ter uma rede com 16 milhões de hosts. Tá? Então, o Neoclassful desperdiçava muitos IPs com esse esquema de endereçamento. Então, eu precisava de um esquema de endereçamento que permitisse variar ali a quantidade de redes de hosts na minha rede. Ok? Então, na minha forma de endereçamento ali. Tá? Então, é isso, né, que propõe o classless. Bom, então sai de cena o classful. Tá? Então, não mais, né, olho os primeiros bits ali para identificar classe, principalmente, né, não olho baseado na classe qual parte do IP representa a rede host. Tá? E entra em ação o classless, tá? Onde é a máscara de rede que determina o que é, qual parte do IP representa a rede, qual parte do IP representa host. O nosso amigo está preocupado aqui, né? Tá uma máscara aqui também, né? Não tem que usar máscara, tá? Mas essa máscara aqui é diferente, né? Calma lá, então vamos ver o que significa essa máscara aí, tá? Então, a máscara, como já foi dito, né, é o que vai determinar o que é rede e o que é host atualmente, e é imprescindível que o profissional de rede, né, que ele saiba, né, como funciona esse esquema da máscara, né? Isso que a gente vai ver nos próximos slides aí. Bom, nosso amigo ainda está intrigado aqui, né? Mas o que é essa máscara exatamente? Tá? A máscara é um número tal como o IP, tá? Então ele tem também 32 bits, representado em decimal em 4 octetos. Tá? Cada bit da máscara faz referência direta a um bit do IP. Tá? Então eu tenho que casar bit do IP com o bit da máscara. E a regra é a seguinte: onde tiver bit 1 na máscara, o bit equivalente do IP representa rede. Onde tiver bit 0 na máscara, o bit equivalente do IP representa host. Tá? A regra basicamente é essa, é bem simples. E, né, uma coisa bem importante, tá? Na máscara padrão, tá? Eu não posso intercalar zeros e uns. Tá? Então eu vou colocando 1 na máscara. A partir do momento que eu colocar 0, eu tenho que ir com 0 até o final. Eu não posso voltar a colocar uns na máscara. Tá? Então é bem importante lembrar disso daí. Então vamos, né, para a gente entender o que é a máscara, vamos ver um exemplo. Tá? Então nesse esquema aqui eu tenho o IP 8111, 8112, 8123, 8324. Tá? E lembrando, né, que são IPs classe A, mas não, né, não influencia mais isso daqui, porque atualmente a gente utiliza máscaras. Então nesse esquema aqui nós vamos usar a máscara 255000 em todos os exemplos. Eu posso usar máscaras diferentes em cada máquina, perdão. Mas, né, principalmente para aprender, é melhor usar, né, sempre as mesmas máscaras. Aí nós vamos fazer isso pelo menos por enquanto. Então nesse caso aqui, ó, se eu olhar aqui na máscara, tem um 255. 255 representa que o primeiro octeto inteiro é composto de uns. Tá? Logo, significa que o primeiro octeto aqui do IP é rede. Tá? Então, ó, 1, rede, tudo 1. Então, o primeiro octeto é rede, tudo 1 é rede. Tá? Então, aqui está todo mundo na mesma rede. Essa máscara aqui ela lembra o antigo padrão classe A, porque dá a impressão que não mudou nada, né? Tá? Então, agora, além do IP, temos a máscara. Temos que entender que a gente tem que casar o IP com a máscara. Então, a melhor forma de entender aqui a máscara é pensar ela em binário.
tá? Então tá aqui, né, no caso o IP do host A, então vai ser o 8.1.1.1 e a máscara 255, então vão ser 8 bits uns na máscara aqui. Então o que eu faço aqui? Eu tenho que usar a máscara, né, para ver qual parte representa a rede. Então no caso aqui, primeiro bit da máscara com o primeiro bit do IP. Isso aqui é 1, então isso aqui é rede, né, até o oitavo bit aqui é 1 na máscara. Então o oitavo bit do IP, tá, também vai representar rede. Então tem os 8 primeiros bits representando rede aí. Então, né, no host A, tá, o que representa a rede é o primeiro octeto, que é o 8. Se eu olhar agora, analisar o classe B, eu tenho que fazer o host B, eu tenho que fazer isso host por host. Então eu vou perceber que também nele lá o que representa a rede é o 8. Então a máquina A e a máquina B estão na mesma rede. A máquina C, mesmo esquema, é o 8. Tá? E a máquina D também é o 8, ou seja, todos eles estão na mesma rede, porque tem a mesma parte da rede que é o mesmo número que representa a rede. Então se eu olhar aqui, ó, tá, todos os bits aqui da parte, né, do primeiro octeto que foi determinado pela máscara, né, são os mesmos, tá? Logo todos eles estão na mesma rede, tá? Então é importante perceber isso daí. Bom, dá para fazer isso em decimal, a gente já fez, né, ali anteriormente, né, mas é só casar ponto a ponto aqui, tá, e ver, né, onde for 255, por exemplo, né, aquele octeto referente ali ao 255 vai representar a rede. Tá, então ó, posso observar melhor aqui, ó, 8, 8, 8, 8. Tá, as 4 máquinas estão na mesma rede, significa que elas podem trocar informação diretamente entre elas. Né? Você não precisa de nenhum tipo de outra configuração, tal como rota ali, para trocar informação entre as máquinas. Estão todas na mesma rede. O nosso amigo volta aqui, né? Ah, mas né, máscara é isso, né? Qual é a diferença do class full? Ele não viu diferença até agora, né? Porque a gente usou um IP classe A com uma máscara que lembra o antigo padrão classe A, mas dá para mudar. Então, no segundo exemplo aqui, continuam os mesmos IPs aqui nos hosts, mas a gente mudou a máscara. Então a máscara agora é 255, 255. Tá? Se é 255 no primeiro octeto, representa que esse primeiro octeto aqui do IP é rede. 255 no segundo octeto na máscara significa que o segundo octeto do IP também é rede. Mesma coisa nos outros, ó. Rede, 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 rede e rede. Então lembra que, né, se eu fosse pegar só a ideia do class full, né, olhando isso aqui é um IP classe A, só o primeiro octeto seria a rede. Tá? Então eu teria a rede 8, tal como a gente viu no exemplo anterior. Mas agora com o poder da máscara aqui, eu posso determinar que os 2 octetos, né, são rede agora. Não importa a sua IP, né, classe A. Tá? O que manda é a máscara. Então agora eu tenho, ó, rede 8.1, rede 8.1. Então máquina A e máquina B estão na mesma rede. Máquina C, rede 8.1. Então máquina A, B e C estão na mesma rede. Só que agora a máquina D, ó, 8.3. Tá? Então a máquina D não está mais na mesma rede da máquina C, B e A. Então está numa rede separada. Tá? A princípio então eu dividi. Tá? Essa máquina aqui está isolada numa rede. É claro que isso é só a título de exemplo, né? Numa rede comum você provavelmente não iria querer fazer isso. Então, mas nossos exemplos aqui a gente vai acabar fazendo isso aqui para ilustrar, né, como dá para fazer divisão de redes usando IP. Então, de novo, né, nesse exemplo aqui, né, todos os IPs continuam os mesmos, que foram alterados foram as máscaras. Tá? Então, se eu analisar agora, ó, máscara 1 até o 16º bit aqui, a máscara é 1, então significa que no IP, tá, esse cara aqui também é rede. Tá? Então foi isso que mudou, né? Agora os 2 primeiros octetos representam rede. Tá? E se eu fizer isso, né, para as demais máquinas aí, tá, eu vou perceber, né, que para a máquina A, B e C, tá, os 2 primeiros octetos são iguais, que são 8.1. E na máquina D, né, eu vou perceber que mudou. Tá? Então aqui é 8.3, então esse bit aqui, ó, o 15º bit muda em relação às outras máquinas. Né? Isso tira ele da mesma rede. Mudou um bit aqui na parte da rede, as máquinas já não trocam mais informação diretamente entre elas, significa que elas precisam de algum tipo de rota ou roteador, né, para trocar informações, ok?
Então tá aqui, né? Dá pra gente ver melhor aqui, ó. Então a parte da rede, tá? Então tem a rede pontilhada de vermelho aqui em cima, que são os hosts A, B e C, estão nessa rede, e o host D está numa rede separada, ó, por causa desse bit aqui que é diferente, né, do bit do host A, B e C. Também daria para fazer isso em decimal, como a gente já falou, tá? Seria só cortar aqui, ó, onde termina o segundo octeto, que é 255, daí eu também virei que tem a rede 8.1, 8.1, 8.1 e 8.3. Então ó, temos duas redes, a rede 8.1 e rede 8.3. Né? Agora o nosso amigo falou, agora eu vi diferença do endereçamento com máscara, né? Espero que todo mundo tenha visto aí também. Tá? Sem mudar o IP, conseguimos dividir a rede em duas, rede 8.1 e rede 8.3. Né? Só que tem um detalhe, a maioria dos profissionais de redes, né, não chamariam de rede 8.1 e rede 8.3. Tá? Então vamos melhorar essa nossa representação aí. Tá? Então para isso nós vamos entender que existe o endereço IP de rede, que simboliza a rede como um todo, geralmente ele representa a rota para uma dada rede. Tá? E tem o IP de broadcast. Tá? O IP de broadcast é um IP especial que eu uso para mandar uma mesma informação para todas as máquinas. Tá? Então, a maioria dos IPs, né, são unicast, tá? Significa que se eu tiver lá, por exemplo, 1000 máquinas na minha rede, eu teria que, né, eu quero mandar uma mesma informação para essas 1000 máquinas. Se for só unicast, eu teria que mandar 1000 pacotinhos iguais pela rede, um para cada máquina. Né? Se eu não quero fazer isso, eu posso mandar, né, para o IP de broadcast. O IP de broadcast vai chegar para todas essas 1000 máquinas. Tá? Então eu vou ocupar a rede uma única vez, né, com uma única transmissão. Tá? Essa transmissão vai chegar para todo mundo, tá? Se eu utilizar o endereço em broadcast. Então, broadcast é quando eu quero mandar uma informação para todo mundo da mesma rede. Tá? Então, a mesma informação para todo mundo. Tá? Então, de novo, né, o endereço IP da rede representa a rede, tá? E ele é o menor IP possível daquela rede. Tá? Então, ele é o primeiro IP disponível, né, ou o menor IP possível de uma dada rede. O broadcast é o contrário. Tá? Ele é o último IP de uma rede, né? Ou seja, o maior IP possível de cada rede é reservado para broadcast. Outra coisa, né? Esses IPs são reservados, tá? Então eu não posso colocar o IP de rede e IP de broadcast em máquinas. Tá? São IPs especiais, são IP reservado. Tá? Eu não devo fazer isso. Tá? Mesmo se o sistema operacional permitir, mas os sistemas operacionais não permitem. Tá? Eu não devo fazer, caso contrário, isso pode dar problema. Okay? Então são IPs reservados. Bom, então uma tarefa bem importante, né, do profissional de rede é calcular o IP de rede e o IP de broadcast. Como é que eu faço isso? Eu faço isso, né, primeiro vamos fazer o cálculo do IP da rede, né? Eu caso, né, a máscara, não, o bit da máscara com o bit do IP, caso 1 a 1. Tá? Então o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, tá? Até chegar no 32º, né, do IP e da máscara, ok? Eu vou casando 1 a 1. E aí, né, oficialmente, né, o cálculo do IP da rede é um AND, tá, entre o host e a máscara. Tá? Então eu pego 1 com 1, 0. Perdão. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0. 1 com 1, 1. Tá? Então esse é o AND. Só vai dar 1 quando tiver dois 1s. Tá? Caso contrário, vai dar 0. Tá? Então eu vou fazendo aqui e perceba que quando começar 0 na máscara, tá? Não tem mais chance de dar 1, porque vai ser a combinação de tudo com 0. Tá? Então vai com 0 até o final. Tá? Então, atenção, né? Note que nesse exemplo aqui a máscara voltou a ser 255, não é mais 255, 255. Tá? Só para vocês não confundirem aí, então é só para a gente ver a diferença do exemplo 1 com o exemplo 2, né? O que daria o IP da rede e o IP de broadcast. Então o cálculo, né, original é um AND, né, como eu estava fazendo anteriormente. Vejo lá, né, onde tem os bits 1s na máscara. Né? Tá aqui. A ideia é a seguinte, nós não vamos usar o AND, tá? E se nós vamos usar o método do risco, tá? Que o método depois vai servir tanto para o IP da rede quanto para o IP de broadcast. Tá? Então originalmente o método, né, utilizado é o AND, tá? Mas na prática, né, o que vale mais a pena é usar esse método do risco, ok? Então o que você faz? Você procura na máscara onde é que termina o bit 1 da máscara. Tá? É claro que tem que estar casado aqui bit a bit novamente, né, a máscara com o IP. Onde terminar o bit 1 da máscara, nesse caso aqui no 8º bit aqui, você passa um risco, tá, de fora a fora, pegando ali a parte
do IP do host. Feito isso, né, a princípio a máscara não serve mais para nada. Tá? O que você faz agora? Você copia o que tiver à esquerda do IP para baixo. Tá? Então eu vou pegar lá, né, o primeiro bit do IP e vou copiar o primeiro bit para o IP da rede. Então aqui é 0, vai ser 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. É tal como tinha feito antes com o END. Tá? Como o IP da rede é o menor possível, o que eu vou fazer? O que sobrou aqui na parte da direita, que é o que representa host, eu vou colocar o menor valor possível, ou seja, eu vou encher esses bits aqui de 0. Então eu vou preencher com 0 até o final aqui. Então vai 0, 0, 0, 0, 0, até chegar no final. Se eu converter isso para decimal, então, né, deu 8.0.0.0, tá? E esse é o IP da rede, ou seja, o menor IP possível. Tá? Qual parte representa a rede? Nesse caso aqui é o octeto, né, o primeiro octeto, que é o 8. Tá? Então, esse aqui é a rede. O menor possível na parte do host é o quê? 0.0.0. Então, eu penso em todos os bits em 0 aqui na parte dos hosts. Broadcast. Vou fazer a mesma coisa, na verdade, né, eu vou usar o mesmo risco ali, já que fiz o IP da rede. Então, agora eu vou pegar o IP de broadcast, da mesma forma vou copiar, tá, o que tiver à esquerda do risco para baixo para o IP do broadcast. Tá? Então, eu copio da mesma forma que eu fiz com o IP da rede, eu faço para o IP de broadcast. Na verdade, eu sugiro já fazer os dois ao mesmo tempo. Estou fazendo aqui separado só para ficar um pouco mais fácil de enxergar. E o que é o IP de broadcast? Né? É o maior número possível na parte dos hosts. Então, como é que eu vou conseguir isso? Vou conseguir isso enchendo os bits que sobraram no host ali, né? Colocando uns nele, tá? Enchendo de uns. Tá? Então, vou lá colocando uns ali, ó, e assim vou obter o maior número possível. Tá? Então, esse aqui vai ser o 8.255.255.255. Tá? Então, esse é o IP de broadcast. Então, da rede 8000, tá? Broadcast 8.255.255.255. Bom, eu devo fazer esse cálculo, né, para todas as máquinas da rede. Então, nosso amigo vem aqui, né, falou, pô, mas né, para todas as máquinas da rede vai levar muito tempo. Tá? É claro que depois de um tempo você, né, começa a perceber que dá para fazer isso bem rápido. Tá? Isso aqui é treino, tá? Então vocês têm que treinar aqui para ficar rápido nisso, mas vamos seguir aqui rapidão, ó. Então, se eu olhar aqui, né, na máquina B, devo fazer, né, para ver se ela está na mesma rede. Então, tá lá a máscara, o IP do host, procuro lá onde termina os bits 1 da máscara e passo o risco. Tá? Então, o que acontece? À esquerda do risco, o IP de rede broadcast, eu copio a parte do IP do host. Tá? À direita, no IP de rede, eu coloco tudo 0. E de broadcast eu coloco tudo 1. Tá? Então eu passo o risco, copio o que está à esquerda ali do IP, para o IP da rede, faço o mesmo broadcast, tá? Pro da rede enche de zeros e para o broadcast enche de uns. Tá? Então vai daqui deu 8.0.0.0, que é o mesmo do host A, significa que estão na mesma rede, e 8.255.255.255, né? Se estão na mesma rede, eles vão ter o mesmo endereço de broadcast. Então tá aqui, né? Host B 8000, broadcast 8.255.255.255. Então tente você, né, fazer isso para o host C e para o host D. O nosso amigo fez, ó. Então ele falou que também deu 8000 e 8.255.255.255. Tá? Então, de novo, é necessário notar que, nesse caso ali, todos eles tinham a mesma parte da rede, então o IP da rede e o IP de broadcast vai dar exatamente o mesmo. Tá? Então, novamente, posso fazer isso em decimal, ó. Passo o risco ali, tal como a gente fez anteriormente, copia, né, a parte da rede para baixo, né, pensa em binário, né, mas vai dar o quê? Né? 0, 0, 0 no da rede, 255, 255, 255 no broadcast, isso vai valer para todas as máquinas, logo todas elas estão na mesma rede. Ok? Bom, agora mudando a máscara, né, voltando ao exemplo 2, então a máscara agora é 255.255.00. Então eu posso fazer também, ó, passo o risco ali, agora copio o que está à esquerda, no caso são os dois primeiros octetos, então vai dar 8.1, 8.1 na parte
do host da rede aqui, eu vou colocar 0 e 0, e do broadcast 255, 255. Tá, então agora eu vou perceber que a máquina é 8.100, máquina B, a rede é 8.100, máquina C 8.100, máquina D, ó, mudou, é 8.300, tá? Então o IP da rede mudou, do broadcast também mudou, é 8.3.255.255, né? As outras máquinas são 8.1.255.255, aí dá para ver que mudou. Então temos duas redes, né? É assim que a gente deve falar, né? Temos a rede 8.1.0.0 e a rede 8.3.0.0 nesse esqueminha aqui. Então aqui olhando agora, né, com a máscara aqui, né, de 16 bits, né, uns. Então eu vou olhar ó, da máquina A, né, a parte que representa a rede é 8.1. Tá aí da máquina D, ó, dá para ver que mudou, né, que é o 8.3, então novamente, ó, mudou aqui a parte da rede. Então o IP da rede aqui é 8.3.0.0, tá aí da máquina A, B e C é 8.1.0.0. Então tá aqui a representação novamente, né, o que mudou, né, no IP da rede, no IP de broadcast, ok? Mais uma aqui, ó, só para ficar bem claro. Então de novo não sigam para frente com dúvida nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui é bem importante. Estou mostrando aqui, né, que o 15º bit aqui da rede mudou, tá? Tanto para o host A quanto para o host D, ou seja, eles estão em redes diferentes. Bom, então, né, sobre o que está falando aqui, né, antes a máscara 255 deixava todo mundo na rede 8000, né? Agora com a máscara 255.255.00, né, temos duas redes, né, a 8.1.0.0 e a 8.3.0.0, e isso é verdade. Então, né, agora vamos tentar fazer com a máscara 255.255.255.0. Então mudou a máscara, os IPs continuam os mesmos. Então de novo, né, procura, né, onde termina aqui os 255 da máscara, passa um risco, tá? Copia o que está à esquerda para baixo. Então aqui vai dar 8.1.1, tá, para o IP da rede, né, e 0 seria o IP da rede. Ó, vamos conseguir os slides aqui. Então 8.1.1, 0 IP da rede, 8.1.1, né, IP de broadcast vai dar 255. Para a máquina B, tá, então vai dar 8.1.1.0, então a máquina A e B estão na mesma rede. Na máquina C, 8.1.2.0, ou seja, a máquina C está em outra rede, ó, a rede dela agora é 8.1.2.0 e o broadcast é 8.1.2.255. Tá, e máquina D, 8.3.2.0, 8.3.2.255. Tá, então agora a gente tem três redes aqui. Então tem a rede 8.1.1.0, que tem a máquina A e B, a rede 8.1.2.0, máquina C, e 8.3.2.0, que é a máquina D. Então note que agora, tá, eu tenho só a máquina A e B trocando informação diretamente entre elas. Tá, e a máquina C está numa rede isolada, a máquina D também está numa rede isolada, novamente só a título de estudos, né? Provavelmente você não vai querer uma rede dessa daí. Então com a máscara 255.255.00 temos três redes, né? Então aqui as três redes que a gente falou anteriormente, ok? Então as máscaras utilizadas até agora, né, lembram o antigo padrão de classes. Tá? Então a máscara 255.000, o pessoal fala que ela é máscara classe A porque ela tem 8 bits para rede e 24 bits para host. Tá bem comum usar esse tipo de máscara aí no dia a dia, tá? Essas três tipos de máscara aqui. A 255.255.00 lembra o padrão classe B, onde 16 bits representam rede e 16 bits representam host. Tá? E a 255.255.255.0 classe C, onde 24 bits representam a rede, ou seja, tem 24 bits 1 nessa máscara, né, e 8 bits 0, né, representando o host. Mas eu tenho que lembrar, né, que as máscaras não têm classe. Tá? Eu sei que o pessoal fala, né, máscara A, classe A, B e C, porque elas lembram o antigo padrão, mas elas podem fugir totalmente, tá, desse modelo aí. Tá? É para isso que foram feitas as máscaras, inclusive. Então vamos, né, fazer outro exemplo aqui. Ó. Então agora IP classe C. Então, 193 é classe C, ó, todos são 193, aqui é um 192, também é classe C. E a máscara agora vai ser uma dita classe A. Lembrando que máscara não tem classe, né, mas isso aqui lembra o antigo padrão classe A. Então, a máscara com 8 bits 1, né, que lembra classe A. Nesse caso aqui, faço o mesmo esquema.
Tá, divido aqui, então se fosse pegar pela classe, né, seriam os 3 primeiros octetos representando a rede, mas com essa máscara aqui, não, né, só o primeiro octeto está representando a rede. Então eu tenho a rede 193.000, 193.000 na máquina A e na máquina B, 193.000 na máquina C, ou seja, a máquina A, B e C estão na mesma rede, e a rede 192 mudou, então, tá, então a máquina D tá, está em outra rede, está na rede 192.000, tá, então ficou assim a nossa rede por enquanto. Vamos alterar a máscara novamente para a gente entender. Só que agora nós vamos colocar no final uma máscara diferente, né, dos padrões A, B e C. Então, continuando, colocando o padrão B, tá, eu vou agora ter a rede 193.10.00 na máquina A, 193.10.00 na máquina B, tá, então máquina A e B estão na mesma rede. 193.11.00, máquina C já não está mais na mesma rede da máquina B e na máquina A. E 192.10.00 para a máquina D. Tá? Então, máquina C e máquina D agora, né, na verdade, estão em redes isoladas. Novamente, estão alterando as máscaras, né, e não estão alterando os IPs. Né, e conforme a gente altera a máscara, vai dando redes diferentes. Com a máscara classe C, então agora IP classe C, máscara classe C. Máquina A, 93.10.3, 93.10.3. Tá, então, máquina A e máquina B continuam na mesma rede. 93.11.3.0 é a da máquina C, não está na mesma rede da máquina A e B. 92.10.3.0, né, é o endereço de rede da máquina D, tá, também está numa rede isolada. E agora, né, vamos usar uma máscara que foge a esse padrão. Tá, então vai ser a máscara agora 255, 255, 255, 128. Ok? Então isso significa que eu tenho um bit aqui do quarto octeto representando a rede. Então agora eu tenho a máquina A na rede 193.10.3.0. Bastante atenção aqui. A máquina B na 193.10.3.128. Então a máquina A não está mais na mesma rede da máquina B. Lembra que até então estava, né? A máquina C, né, 193.11.0.128 é o IP da rede, tá? Então também está numa rede isolada. E a máquina D, 192.10.3.0, tá? Então tem agora 4 máquinas, cada um em uma rede. Tá? Então, de novo, né, não é interessante ter cada máquina numa rede, mas é só para a gente ver. Tá? Então agora a gente colocou uma máscara totalmente diferente dos padrões A, B e C, tá? E obteve um esquema de rede totalmente diferente, né? Inicialmente tem todas as máquinas, todas não, mas 3 máquinas na mesma rede, eu vou mudando ali até que eu conseguir deixar cada máquina numa rede isolada, tá? Então esse tipo de máscara aqui, 255, 255, 255, 128, tá? Não lembra nenhum padrão de classe, tá? Esse que é o poder do classless, a máscara não tem mais classe, eu posso mudar ela conforme eu queira ali. Nosso amigo aqui, né, mas em máscara 255, 255, 128, tá, é isso aí. Se você estiver confuso, né, sempre converta o IP do host e a máscara em binário para obter o IP da rede e de broadcast, tá? Desse jeito não tem erro. Tá? Então, novamente, converti aqui, tá? O que eu faço? Ó, passo o risco lá, onde termina o bit 1 da máscara. O que tiver à esquerda do IP, copia para o IP da rede, mesma coisa para o broadcast. Tá? O que sobrou no IP da rede enche de zeros, para obter o menor IP possível, que é o que representa a rede, e para o broadcast, né, enche de 1 para obter o maior possível. Então aqui eu vou ter o 192.10.3.0, é da máquina A esse aqui, tá? É o IP da rede, tá? Broadcast 193.10.3.127, ó. Esse bit aqui, né, ficou zerado porque veio lá de cima do IP, tá? Então ele não deu 255, né? Ele deu 127, tá? Esse é o IP da rede da máquina A. Se eu pegar o da máquina B, ó, como o IP, né, aqui no último era 129, tá? O 25º, né, o bit ali, ele é 1, tá? Então ele se propagou aqui para baixo, tá? Então o IP da rede deu 93.10.3.128, ó, esse octeto aqui. E o de broadcast deu 93.10.3.257,
5, ok? Então você que se confunde de início, novamente tem que fazer exercícios aí, né, para vocês conseguirem enxergar isso aqui melhor, ok? Então nosso amigo volta aqui, né? Quer dizer que eu posso usar outros números que não 255 e 0 da máscara? Sim, isso é verdade, né? Mas eu tenho que lembrar que eu não posso intercalar zeros e uns. Tá? Eu tenho que começar com 1, hora que colocar 0, eu tenho que ir com 0 até o final. Tá? Então tá um exemplo aqui, ó. Então vamos olhar essas máscaras aqui, ó. Então, coloquei 0, eu tenho que ir com 0 até o final. Ok? Então vamos pensar quais máscaras são válidas aqui, ó. Então posso intercalar zeros e uns? Posso colocar 0 aqui no primeiro, depois começar 1, depois voltar para 0. Tá? Posso ir um 1 aqui, né, no sétimo bit aqui, depois já começar com 0. Tá? Então a resposta é essa daqui, ó. Então eu posso fazer isso, ó. Isso aqui é o que a gente lembra de classe C, máscara classe C. Aqui eu não posso, tá? Não posso intercalar zeros e uns, não posso usar essa máscara. Tá? Não posso começar com 0 e 1, depois voltar para 0. Tá? Então eu não posso fazer isso aqui. E aqui eu posso fazer. Tá? Então eu estou usando aqui 7 bits uns na máscara, ok? Então nessa eu não posso fazer, que é intercalar zeros e uns. Então, ó, como ficará a rede anterior se aplicarmos essa máscara 4 aqui? Então, essa máscara aqui, ó, 254.0.0.0. Vamos ver como é que fica isso? Então, ó, a máscara agora é 254.0.0.0 em todas as máquinas. Tá? E a rede agora vai dar 192.0.0.0 na máquina A, 192.0.0.0 na máquina B, 192.0.0.0 na máquina C e 192.0.0.0 na máquina D. Ou seja, sem mudar os IPs, a gente voltou todo mundo, né, para uma mesma rede. Não é nem que voltou, né, porque antes só, né, desde o início, só a máquina A, B e C estava na mesma rede. Agora com essa máscara 254, né, até a máquina D passou a fazer parte dessa mesma rede aí. Tá? Então, novamente, olha o poder da máscara aí. Novamente ficou com dúvida, né, converta para binário. Mas tem uma forma um pouco mais fácil de calcular aí, tá? Então, para ser rápido aí nos cálculos, a gente sabe que certificações tem que ser rápidas, né? O que você pode fazer? Sabemos que os 3, né, últimos octetos aí são de host, tá? Porque aqui, ó, na máscara é 0 nesses 3 últimos octetos. Então, se eu pensar, né, na rede vai dar o quê? 000 e broadcast 255.255.255 nesses 3 octetos. Eu só não sei muito bem o que aconteceu no primeiro octeto, porque aqui, né, eu chamo de máscara quebrada, né, tem uma máscara ali com bit 1, com bit 0, nesse caso aqui, ali no meio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou converter só isso aqui para binário. Então eu vou pegar esse primeiro octeto da máscara e do IP do host e vou converter para binário. Então tá aqui, ó. Então o primeiro octeto do host A tá aqui, tá? O primeiro octeto da máscara tá aqui. Feito isso, uso o método do risco de novo, ó. Passo o risco aqui. O que tiver à esquerda do octeto copia para baixo, para a rede, para o broadcast. A IP da rede é o menor possível, no bit que sobrou ali. E do broadcast é o maior possível. Tá? Então eu vou ter o quê? A rede vai ser 192. Tá? Então vai ser o primeiro octeto ali. E o broadcast vai ser 193. Tá? Que vai ser esse primeiro octeto aqui da parte do broadcast. Tá? Então essa é uma forma mais rápida aí de fazer esse cálculo. Então a rede é 192.0.0.0, o broadcast é 193.255.255.255. Tá, isso significa o que também? Né? Que qualquer máquina tá dentro dessa faixa aqui vai estar nessas redes aí. Não posso usar esse IP 92000 para identificar uma máquina, porque é o IP da rede, ele é reservado, e não posso usar o 93.255.255.255, porque ele é reservado ao IP de broadcast. Mas qualquer coisa no meio que eu colocar aqui, né, qualquer IP desse intervalo vai ser, né, vão ser IPs que estão na mesma rede. Então, né, um exercício aí, né, façam para os outros hosts, para o vídeo, né, façam, você tem que fazer, caso contrário você não vai conseguir entender, né, e fazer isso de forma correta. Então, nosso amigo, né, entendi como funciona a máscara classless, né, mas ainda não entendi muito bem como ela ajuda no problema de desperdício de IPs. Bom, a aula de endereçamento usando classless, tá, ela é um pouco extensa, tá, então nós vamos deixar isso para a próxima aula. Tá, nós temos que ver ainda a notação CIDR, tá, e
calcular quantidades de host em cada rede, tá? E ver também, né, endereços reservados. Tá? Então vamos parar por aqui, tá? E vamos continuar isso na próxima aula. Então, como conclusão parcial dessa aula aqui, né, temos que treinar, né, para saber usar a máscara de rede, principalmente para extrair endereço de IP de rede e de broadcast. Tá? Então, o profissional de rede ele tem que saber fazer esses dois cálculos aí, ok? Então, nos vemos na próxima aula, onde a gente vai ver um pouquinho mais sobre endereçamento IP utilizando o modelo classless, que é o modelo atual, né, utilizado no IPv4, que é o RIP utilizado na internet, ok? Até mais.